Então, só para a gente recapitular uma parte do que a gente fez, a gente começou o projeto aqui mexendo com o formulário principal. Então, a gente veio aqui, criou o FRN aqui no formulário principal. Nesse formulário, a gente criou o menu aqui, as opções, né? Criado o menu, a gente começou a trabalhar com os formulários. Não criamos nenhuma classe aqui em particular, né? Começamos criando um form base. O que que é o form base? É um farm que vai ter as características básicas que todo formulário nosso vai ter, né? Com base nesse form base, a gente usou o recurso da herança para criar o form de consulta. Esse é o form de consulta, né? Sendo que esse que tem a marquinha no canto aqui, ó, canto esquerdo aqui, significa que é o que veio herdado do nosso form base, né? A gente criou a list view aqui e criamos os botões incluir, alterar, excluir e pesquisar, né? Criamos e colocamos esse list view aqui, né? Com base nesse farm de consulta, nós criamos então o farm de consulta de países, criamos o farm de consulta de estados e farm de consulta de cidades, né? No forma de consulta, a gente entrou no formato código aqui e a gente estipulou alguns métodos que vão ter em todos eles. E por isso a gente definiu eles como sendo tipo virtual, tá? Que são métodos que vão ser sobrescritos, né? Criamos esse camarada aqui que é o setar um form de cadastro, né? E os botões incluir, alterar, excluir e pesquisar. Ah, não tem o botão sair, realmente, porque o botão sair ficou no form base aqui, né, que já estava aqui, e que ele também foi criado alguns comandos básicos, né? O sair, o clicar no sair, ele vai chamar o método sair, que vai fazer o close, né? Criamos esse daqui também, né, que é o quê? É um método que vai ter em todos os formulários, certo? Os objetos vão passar de um formulário para outro através desse conheça objeto, né? Esse conheça objeto aqui está também definido como virtual, em todos eles nós vamos ter. Então, aqui no form consulta de países, a gente tem aqui a implementação feita, né? Aqui ficou conheço objetos. Aqui eu poderia, como é um método sobrescrito, né? Eu poderia colocar aqui tipo países, né? E dizer que é o objeto. Aqui é controller por enquanto vai ficar dessa maneira e ele vai ficar tipado, né? Ou eu posso deixar como está, como sendo tipo object, certo? Que também vai funcionar, porque daí nós estamos fazendo aqui um cast. Estou extraindo o objeto países do objeto que está chegando, né? Aqui é o constructor do for, né? E aqui eu defino um objeto, no caso, país ou países, né? Países ou país, e daí coloco nele o objeto e ele não é instanciado. Ele recebe a instância que vem lá do farm principal. Farm principal que vai passar esse objeto. E aí vou ter os métodos, né, aqui no Farm Consulta. Eu criei os métodos, mas tudo virtual, sem atributo, sem nada. Por quê? Porque esse Farm Consulta ele está servindo para nós como um guia, como sendo um molde que a gente cria e que todos os formulários vão ter que ter esse molde, no caso, vai seguir esse padrão, tá? E aí o que a gente faz aqui no Farm Consult? Então, esse que é específico de país, então a gente fez ali que na hora de incluir eu vou conhecer o objeto aqui, vou mandar, na verdade, quem vai conhecer é o Farm de cadastro, né? O Farm de cadastro chegou até o 7 FRM cadastro, que também é feito um casting aqui, certo? E é extraído o formulário. Observe que o object, o BJ aqui, é o mesmo que a gente usa no conheço objeto aqui, certo? Porque tudo dentro do C Sharp, ele origina baseado nesse object aqui, certo? Então, baseado nele, nós temos que passar para frente. E onde que é executado esse cara? Bom,
nós tínhamos a situação que nós não usávamos nada dentro da interface lá, né? Interface, né? Aí agora a gente passa a ter o quê? Os formulários, certo? Então, dentro da interfaces aqui, a gente passa a criar os formulários. Aqui, os três primeiros são os formas de consulta, os três seguintes são os formas de cadastro, né? Seguindo o padrão, né? País, estado, cidade. Daí, no constructor do form, que a gente sempre não tinha nada, então eu vou instanciar os três formulários. Instancio seis, na realidade, né? E esse cara aqui é o que está fazendo setar o form de cadastro dentro do form de consulta, certo? Então, o form de cadastro vai ser setado dentro, quem que ele está setando? No form de consulta. Então, o form de consulta vai receber o form de cadastro, né? Isso faz com que no farm de consulta a gente consiga receber, e quando eu clico no botão aqui incluir, né, ele vai fazer com que o incluir, eu vou jogar o objeto no forma de cadastro, vou pedir para ele carregar os atributos para os TXT, né, que são os text, os campos text box lá, e vou dar o show dialog, que vai fazer com que mostre o formulário, certo? Isso vai acontecer também, por exemplo, no alterar, e vai acontecer também no excluir. Qual que é a diferença? Vamos dizer assim, quando eu tenho aqui no incluir, então aqui poderia fazer esse limpo aqui, por exemplo, para garantir que o que eu vou ter dentro do form aqui não pegue nenhum lixo que já existia. E o carrega TXT faz o quê? Ó? Ele vai carregar o objeto, vai popular os campos TXT, certo? E o show dialog vai mostrar o formulário, né? Então, aqui não vai fazer diferença se eu colocar ou não limpar. E o excluir. O que é o excluir? Então, em princípio, ele vai fazer as mesmas coisas que faz no form aqui, certo? Ó, vai fazer as mesmas coisas aqui. Porém, o que vai acontecer? Ele carregou os dados lá. Então, eu vou ter que fazer o FRM CAD países, ponto. Nós tínhamos um método lá que bloqueia TXT. Vamos pedir para bloquear os campos TXT. O que é que faz o bloqueio TXT? É que está em branco. Eu vou colocar aqui o dis.txt código.enable receba false. O dis.txt país.enable receba false. Dis.txt sigla.enable receba false. Dis.txt moeda.enable, botou DDI, né? Dis.txt DDI.enable receba false. O que isso faz? Bom, ele vai fazer com que esses campos não possam ser alterados. Ele vai desabilitar os campos. E eu vou ter depois o desbloqueio. Desbloqueia vai fazer o quê? Vai habilitar, né? Então, se eu mandar executar, bom, não mandei desbloquear, né? Então, vamos dizer lá, países. Vou mandar incluir. Colocar lá Brasil, BR, mais 55. Opa, real. Salvei o objeto, vou mandar alterar. Tá lá. Posso vir aqui e colocar Brasil. Vou mandar salvar. Eu venho no excluir, o campo aparece, mas ele não permite eu editar, certo? Por quê? Porque quando eu tiver
vamos dizer assim, para excluir um país, não posso permitir que os campos fiquem abertos e a pessoa possa alterar os campos, certo? Porque daí a pessoa pode achar que vai acontecer o quê? Ela não vai, ela pode mexer. E se ela salvar, vai achar que está salvando. Só que agora, o que aconteceu? Eu mandei bloquear, mas eu não mandei desbloquear. Então, o que acontece? Eu vou entrar nos campos, ó, aí dá errado, certo? Então, o que a gente faz? A gente vem no código aqui, consulta de país, onde eu mandei bloquear, eu venho aqui, ó, eu venho aqui, depois que eu mandei mostrar, o FRM, CAD, países, ponto, desbloqueia TXT, que vai fazer o quê? Vai fazer com que o campo fique desbloqueado. Eu usei ele, né? Ó, vou fazer novamente, ó. Brasil, BR, mais 55 real. Isso aqui. Vou mandar salvar. Vem para alterar, tá normal, consigo alterar. Vou mandar salvar, vou mandar excluir, certo? Aí não está liberado. Aí eu volto, venho para alterar, e aqui eu consigo novamente alterar, certo? Então, ele segue esse padrão. Outra coisa que a gente pode fazer, no caso, eu estou no excluir aqui, certo? Então, eu vou criar aqui uma variável local aqui, vou dizer que é do tipo string, vou colocar lá um auxiliar, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu estou no método excluir, vou fazer com que o aux receba. Eu tenho lá o FRM, CAD, países, ponto. Eu tenho o botão lá, não tem? A gente colocou lá BTN, era o prefixo do botão, não era assim? Eu tenho BTN, era salvar, né? Ponto. Acho que tem uma coisa errada lá no BTN. Ah, nós estamos pegando farm cadastro, né? Eu venho na propriedade dele, o name dele, tá salvar mesmo. Então, cadê a parte consulta de países? Oi? Acho que é o campo text, né? O campo é text. Porque eu quero pegar o conteúdo. O conteúdo aqui, ele está com e-comercial aqui, certo? Então, o nome do campo é btn, btn salvar. Ah, salvar. Ele acho que não vai permitir que eu altere. Deixa eu ver aqui. No Fábio Cadastro. Design.
Vamos compilar para ver o erro, né? É pelo nível de proteção mesmo. Então, vou voltar no File Cadastro aqui. Botão salvar. É só o erro. Ó, aqui eu salvei, tá? E vou fazer o FRM CAD países ponto btn salvar ponto text. Eu vou colocar excluir, certo? E depois que mostrar, vou fazer o FRM CAD países ponto btn salvar ponto text recebe altos de volta, tá? Então, veja o que vai acontecer. Ó. Cadastro países. Vou incluir novamente para a gente ter um valor, né? Brasil, BR, mais 55 real. Salvei. Venho para excluir, ó, mudei o valor do conteúdo do botão para excluir. Então, se é excluir que eu quero fazer, certo? No caso de incluir e alterar, ó, daí ele voltei para cá, ele voltou a ser salvar, certo? Então, mesmo que eu segurar o Alt, ó, tá do mesmo jeito que estava, né? Porque, do contrário, pode acontecer o quê? Se eu não salvar exatamente como estava, eu posso perder o valor que tinha lá quando eu clicar no Alt, porque tinha um e-comercial que a gente tinha colocado, certo? E, dessa maneira, ele ia perder esse valor e ia estar... Então, ele poderia iniciar com o e-comercial e depois eu poderia perder o valor do e-comercial. Por isso que eu salvo a variável no aux e depois eu recoloco ela novamente. Fez sentido? Aí feito isso, eu salvo e daí ele volta ao normal. Deu para entender? Então, o que acontece? Dentro das rotinas aqui, essa maneira que está feita aqui vai fazer com que eu, ó, estou invocando dentro do form de consulta aqui, ó, não estou fazendo isso dentro do form de cadastro, certo? Forma de cadastro tem implementação, mas quem está chamando é o forma de consulta. Ele prepara tudo do jeito que eu preciso. Eu preparei as partes, montei como é que eu preciso fazer, ele vai lá e monta para mim o que é o método excluir. Tá claro, hein? Aí nós vamos ter a situação de que, para poder montar a estrutura toda, aí o ajuste, o que que foi feito para ele poder fazer isso? Dentro do form de cadastros aqui, esse botão salvar aqui, eu mexi na propriedade dele, vim em Properties, e a propriedade estava com Protected, eu tive que ajustar ela para Public. Se ficar no Protected, ele não permite que você faça esse ajuste. Ele vai dar um erro. Deixa eu tentar um Protected interno, assim, valor inválido. É, não vai permitir se para executar neste caso em particular, se não for como Public. Deu para entender? Muito bem. Bom, o que mais que nós temos? Nós temos a situação de que eu estou dentro do form de cadastro, de consulta, eu vou invocar o form de cadastro, certo? Mas, no caso em particular, quando eu chegar no form de cadastro de estados,
eu posso querer buscar o país, qual país pertence àquele estado, certo? E daí, neste caso, eu vou precisar criar um form de consulta dentro de um form de cadastro, certo? Por que que eu vou precisar criar o form de consulta dentro do form de cadastro? No form de cadastro de estados, então, aqui não está implementado, mas eu teria a questão de que eu posso ter um campo text ali que vai identificar que eu quero dizer de que país é aquele estado. E aí, nesse caso, eu posso precisar chamar um form de consulta, certo? E esse form de consulta nada mais é do que o form de consulta que nós temos aqui, só que vai ser o consulta de países, dentro do form de consulta de estados. Vai ter outras situações que eu posso precisar de mais de um form de consulta, certo? Mas aí o que acontece é que, neste caso em particular, o mais razoável é eu ter um form de cadastro, e dentro desse form de cadastro eu dizer que eu posso ter esses 7 formas de consulta, certo? E setar esse cara, então, seria dizer aqui, que aqui dentro do form de cadastro, então eu vou dizer que eu vou ter um FRM, consulta países, vou ter o FRM consulta países. Nesse caso em particular, então, o que aconteceria? Esse form, esse setar aqui, vai chegar até aqui, né? Perdão, esse aqui eu estou no form de cadastro. Esse aqui não. Vai ser no form de cadastro de status. Aqui, ó. Nesse cara aqui, eu não tenho nada implementado aqui dentro, certo? Eu só tenho o constructor dele. Aqui que eu vou precisar ter um form de consulta de país, né? É lógico que esse form aqui, igual aos demais forms de cadastro, eu preciso ter os métodos aqui, né? Então, vamos dizer assim, vai ser igual, vai ser igual. Então, eu vou ter esses métodos de cadastro aqui, eu vou ter que ter eles dentro do form de cadastro de status, certo? Só que ao invés de ser virtual, vai ser override. Esse cara aqui eu não vou precisar ter. E nesse cara aqui, então, que vai receber o form, então eu vou fazer o FRM, consulta de países, recebe FRM, consulta países, por prisão. Que vai fazer o teste que vai jogar nesse cara aqui, certo? Que na verdade não vai acontecer nada, porque não tem nada aqui dentro, né? Não está sendo chamado aqui ainda. Tranquilo? Estamos entendidos, hein? Eu vou dar. Quem que tá sem notebook aí? Tá todo mundo com notebook? Não. O Giordano tá sem. O restante tá com notebook aí. Não pode beber aqui dentro. É, o detalhe é assim, moçada. Nessa aula agora não dá para vir sem notebook, certo? A aula é toda com interface gráfica. Vir sem notebook, pode fazer na máquina aí, mas manda por e-mail aí, projeto. É, o certo é estar no GitHub
As máquinas aí estão com o Visual Studio instalado, aí, certo? Eu vou dar um tempo para vocês fazerem agora, mas vocês têm que fazer toda semana. Não tem como fazer essa matéria com interface gráfica se vocês não fizerem as atividades toda semana. Não entendido?